Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia do Senhor para nós nos reunirmos como igreja, aprendermos a sua palavra, louvarmos o seu nome. Coisa boa, queridos, é estarmos juntos em congregação para aprendermos da palavra do nosso Senhor Jesus. Irmãos, estamos caminhando aí nas nossas cartas e epístolas na teologia bíblica, estamos quase concluindo aí. Vamos agora encerrar as cartas pedrinas, depois falarmos das cartas joaninas, epístola de Judas e, por fim, o livro que os crentes têm medo, Apocalipse. Estamos quase concluindo pela boa graça de Deus. Hoje nós queremos dar continuidade falando sobre a carta de Pedro. Domingo passado, o presbítero Arsênio falou da primeira carta. Hoje vamos caminhar aí pela segunda, vermos um pouco do que o apóstolo Pedro está nos ensinando e juntos a aprendermos a tirar boas lições. O que uma carta escrita lá no ano 65, mais ou menos, 68 depois de Cristo, tem a nos ensinar hoje, em 2025. Essa é a boa teologia bíblica, tirarmos lições daquilo que os crentes aprenderam lá no primeiro século para as nossas vidas. Vamos orar, irmãos, para darmos início? Senhor Deus, nós te louvamos, Cristo, nós te engrandecemos por tua graça, por tua misericórdia. Queremos te louvar e te bendizer, Jesus, pelo teu amor, pela sua graça, por esta manhã. Que o Senhor venha nos ajudar, Cristo. Dá-nos entendimento da tua palavra, nos ajuda a aprender dela, Senhor. Nós queremos ser homens e mulheres, ó Deus, cheios do teu evangelho, que os princípios bíblicos, ó Pai, caiam como semente em boa terra em nossos corações e que a nossa vida, Senhor, se amolde, se conforme a tua palavra. Dá-nos essa graça nessa manhã, Jesus. É o que nós te pedimos para a honra e glória do teu nome. Amém. Muito bem, queridos. Temos aí então a segunda carta de Pedro, crescimento na graça e no conhecimento. Na primeira carta, o presbítero Arsênio falou com os irmãos um pouco sobre o contexto que Pedro está escrevendo. Nós não temos uma igreja específica, como acontece em muitas das cartas de Paulo. As cartas de Pedro são mais cartas circulares que vão passar por diversas regiões, por diversas cidades. E Pedro está escrevendo propriamente para os cristãos da Ásia Menor, ali no Império Romano, onde hoje é a atual Turquia. Pedro fala isso lá na sua primeira carta, nos primeiros versos ele já fala as cidades aonde ele está escrevendo, para quais cidades essa carta vai circular. Na segunda carta nós temos essas mesmas igrejas, o autor é o próprio apóstolo Pedro, e ele escreve essa carta muito provavelmente em Roma durante a perseguição de Nero. Nero é aquele que está perseguindo a igreja, literalmente usando os cristãos como tocha humana. Tocha humana. Conta a história que, durante a noite, para iluminar a cidade, Nero pegava os cristãos, amarravam ele em postes e tacava fogo nos crentes. Era assim que Nero tentava combater o cristianismo de avançar. É nesse contexto que Pedro está escrevendo a sua segunda carta, um contexto de perseguição. O principal assunto que Pedro quer tratar é principalmente sobre o crescimento de falsos ensinos na igreja. Crescimento de falsos ensinos. Pedro vai gastar todo o capítulo 2 praticamente falando sobre os falsos mestres, falando sobre as suas características. No capítulo 3, Pedro vai relembrar os crentes de aguardarem fielmente a segunda vinda de Cristo, porque havia aqui o que nós conhecemos hoje como gnosticismo, uma ideia de uma heresia que surge ali no primeiro século, de que Cristo não voltaria para buscar os crentes, ou que o corpo humano não tinha tanta importância na teologia bíblica. Pedro vai gastar bastante tempo relembrando os irmãos sobre a esperança que eles devem ter na vinda do Senhor Jesus. A autenticidade dessa carta, queridos, fiz questão de colocar aqui porque ela é muito questionada às vezes. Alguns vão questionar se de fato a segunda carta de Pedro foi escrita por ele, até porque ela tem uma relação muito próxima com a epístola de Judas.
e alguns vão questionar se ela é de fato uma carta bíblica que deveria ter entrado no cânon bíblico. Mas nós temos essa autenticidade confirmada pelas próprias palavras de Pedro e pelas referências que há sobre o Monte da Transfiguração. Quando Pedro, Tiago e João sobem com Jesus ao monte, Jesus se transfigura para eles. Não é a ideia de Moisés e Elias aparecendo do lado do Senhor Jesus Cristo. Então é nessa perspectiva que nós queremos olhar hoje esta segunda carta. Achei importante, queridos, fazermos uma rápida comparação entre a primeira carta e essa segunda para vermos alguns diferenciais do que Pedro está tratando em cada uma delas. Enquanto na primeira carta nós temos o consolo como um dos temas principais, aqui nós temos uma carta de advertência. Lá na primeira carta, Pedro está consolando os crentes que estão sendo perseguidos. Aqui Pedro está advertindo eles dos falsos mestres e do perigo da heresia que está entrando dentro da igreja. Enquanto lá na primeira carta nós temos como ensino principal o conforto para os santos sofredores, aqui nós temos como ensino principal a exposição dos falsos mestres. Então Pedro quer gastar bastante tempo agora não confortando os crentes em meio à perseguição. Pedro agora quer avisar eles dos falsos ensinos e dos falsos mestres que estão adentrando dentro da igreja. Enquanto lá na primeira carta nós temos a esperança sendo trazida à tona para os crentes, aqui Pedro vai falar do conhecimento pleno que os crentes precisam ter do Evangelho para perceber o erro. Enquanto lá Pedro está dizendo que a esperança é um dos aspectos centrais da vida cristã, mesmo em meio ao sofrimento, aqui Pedro estará dizendo, você quer conhecer os falsos mestres e os falsos ensinos, conheça então o verdadeiro Evangelho. Como é que você combate o falso ensino? Conhecendo o verdadeiro ensino. É isso que Pedro quer trazer nessa sua segunda carta. Nós temos alguns temas centrais, queridos, que Pedro quer trabalhar bastante. Primeiro, a suficiência e a autoridade das Escrituras. Nós veremos como Pedro vai gastar o capítulo 1 falando disso, como a Bíblia tem autoridade, como a Bíblia tem suficiência para reger a vida dos crentes. A soberania de Deus também é enfatizada, principalmente no capítulo 2, quando ele vai falar dos falsos mestres. E aí o capítulo 3, a perseverança dos santos e a certeza da volta de Cristo, é também um dos temas que o apóstolo vai tratar com muito afinco para a vida da igreja. Queridos, me perdoem pelo tamanho das letras, estava montando, na minha cabeça tinha ficado um tamanho bom, mas agora eu vi que ficou pequeno, né? Mas nós vamos trabalhando aí o que Pedro está nos dizendo. Vamos lá então, queridos, vamos ler o capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Abra sua Bíblia aí. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. O presbítero Denis lê aqui para a gente. Denis, você pode ler do verso 3 ao verso 11 do capítulo 1, por gentileza? Visto como, pelo seu divino poder, não têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles a quem estas coisas não está presente,
é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois, desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei... Obrigado, Denis. Até o verso 11. Queridos, vejam só como Pedro inicia falando da prática progressiva de crescer nas virtudes cristãs. Pedro está chamando os crentes a olharem que eles foram salvos em Cristo Jesus e agora existem virtudes em suas vidas que precisam testemunhar a salvação que eles receberam. E como essas práticas progressivas precisam ir aumentando conforme os anos de prática cristã vá também crescendo. Pedro vai chamar os crentes a olhar que eles receberam um chamado divino, promessas preciosas que tornam a esperança deles garantidas. Vocês foram salvos em Cristo Jesus, vocês foram chamados para o reino da luz, Cristo vos resgatou e agora essas virtudes cristãs precisam estar presentes na vida de vocês. Há um crescimento e esse crescimento é uma marca de uma confirmação da eleição que os crentes têm. Como é que eu sei que eu fui eleito por Cristo? As virtudes da vida cristã apontam para isso. Como é que eu sei que eu fui salvo por Cristo Jesus? As minhas obras apontam para uma salvação que ocorreu no meu coração. E Pedro vai citar algumas dessas virtudes, nós veremos logo em seguida. Mas veja como é importante Pedro já delimitar um contexto apropriado falando sobre os crentes. Que a vida deles agora, nova em Cristo Jesus, aponta para virtudes e essas virtudes precisam cada vez mais ser confirmadas em sua vida, como também um testemunho que Pedro vai dar, falando também sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. Pedro vai citar algumas virtudes, irmãos, como conhecimento na palavra, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor e fé. Pedro vai ligar cada uma delas dizendo: essas marcas precisam estar presentes na vida de vocês. Essas marcas precisam ser confirmadas. Ao olhar para um cristão, aonde Pedro estava escrevendo ali na Ásia Menor, os ímpios precisariam ver essas marcas como sinal de que aqueles homens, de que aquelas mulheres foram eleitos em Cristo Jesus. E Pedro vai então dizer: para que a vossa eleição seja cada vez mais confirmada. Já teve dúvida se você é salvo, meu irmão? Já bateu essa dúvida? Será que eu sou salvo mesmo? A gente pode ter certeza da salvação, irmão? Sim ou não? Sim, podemos ter certeza da salvação. O salvo nunca peca? Ou o salvo peca? Peca muito, né? Já dizia uma frase, não lembro de quem, né? Que dizia que o verdadeiro salvo peca, mas ele não tem prazer no pecado. Né? De que as ovelhas podem cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Né? A ideia de que, apesar do pecado ainda estar presente no nosso coração, os verdadeiros salvos não têm prazer em permanecer no pecado. Não têm prazer que a sua vida se amolde ao pecado. Eles lutam contra o pecado diariamente e constantemente. E essas virtudes, queridos, que Pedro está aqui colocando são essenciais para olharmos para a nossa vida, como conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amor, fé, fraternidade, como virtudes de crentes que foram salvos em Cristo Jesus. Não é uma ideia própria de que uma inicia a outra, mas é uma ideia de que ao longo da vida cristã essas marcas precisam ser expressas. Essas marcas são virtudes dos crentes. Ao olhar para os crentes, as pessoas precisam ver essas marcas, tal qual o apóstolo Pedro está nos descrevendo. Um segundo tema, queridos, muito promissor e importante que Pedro vai tratar neste primeiro capítulo é sobre a suficiência das Escrituras. E aqui eu quero gastar um tempo com os irmãos. Pode ler aí para a gente, Ivan? Capítulo 1, verso 16 ao verso 21.
Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu... Nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Obrigado. Irmãos, esta é sem dúvida uma das partes das Escrituras que eu mais amo. É uma das partes que realmente toca meu coração quando nós falamos da vida cristã, quando nós falamos da suficiência das Escrituras para a nossa vida. Pedro começa dizendo sobre a experiência pessoal que ele e os apóstolos tiveram, falando sobre como eles estavam no Monte da Transfiguração e viram Jesus se transfigurar, viram Jesus mostrar a sua glória. Os irmãos vão lembrar desta passagem. Pedro cita inclusive o Monte Santo, quando Jesus sobe com 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e naquele monte Jesus mostra a sua glória, a sua parte divinal, e aparece então Moisés de um lado e Elias do outro, Moisés representando a lei, Elias representando os apóstolos. E Pedro vai dizer que eles foram testemunhas oculares do Senhor Jesus. Eles viram Jesus pessoalmente, eles viram Jesus encarnado, eles viram Jesus se transfigurar. E Pedro então vai falar que para os crentes aonde ele está escrevendo essa carta, eles tinham algo muito maior do que ver Jesus transfigurado, a palavra revelada. Você pode imaginar isso, meu irmão? O apóstolo falando para você: olha, eu vi Jesus pessoalmente, mas você tem algo maior e melhor do que eu tive. O quê? A Bíblia. Você consegue pensar na importância do que Pedro está falando, dizendo que a nossa experiência particular enquanto corpo apostólico não substitui a revelação completa do cânon bíblico. Nós vimos Jesus pessoalmente, nós vimos Jesus revelado, nós vimos Jesus encarnado, e eu pessoalmente vi Jesus se transfigurar naquele monte. Só que vocês têm algo ainda maior e ainda melhor: a Bíblia revelada. Meu irmão, se os crentes brasileiros entendessem isso, nós perderíamos uma boa parcela de igrejas que vivem no misticismo e vivem de experiências. Você consegue entender, meu irmão, como Pedro está colocando que a experiência particular que ele teve com Jesus não é melhor do que a palavra revelada, do que a Bíblia revelada? Pedro diz que as Escrituras são suficientes para nós, e as experiências particulares que os apóstolos tiveram não podem substituir essas Escrituras. Queridos, nós invalidamos por vezes experiências particulares que pessoas podem ter com Deus? De modo algum, meu irmão. O fato é, as nossas experiências particulares não podem substituir as Escrituras. A experiência particular de ninguém pode ser uma autoridade final acima do que a Bíblia é. Porque o próprio apóstolo Pedro não coloca a sua autoridade e a sua experiência particular acima das Escrituras. Vê como ele diz que as Escrituras não procedem de particular elucidação, de particular interpretação. Não proveu do homem qualquer coisa que há nas Escrituras. O homem foi um objeto de Deus para que as Escrituras fossem escritas. Não procedeu da cabeça de Pedro que ele escreveu as cartas, não procedeu da cabeça de Paulo, não procedeu dos outros autores que escreveram os 66 livros da Bíblia. Aquilo que eles queriam proveu do Espírito Santo dar esta revelação, e essa revelação agora completa é suficiente para todos os aspectos da vida
que o cristão precisa. Pergunta, meu irmão, isso te conforta ou não? Te conforta saber que a Bíblia tem resposta para todas as áreas do seu coração? Melhor, você tem fé suficiente para acreditar que a Bíblia tem respostas para todos os problemas da sua vida e que você não precisa de experiências particulares e só confiar nas Escrituras é suficiente para você? Veja, queridos, que olhar para as Escrituras e crer nela como palavra de Deus é um desafio de fé para nós também. Da mesma forma que para os cristãos daquele primeiro século que Pedro está escrevendo, falando para eles que a Bíblia é suficiente, essa verdade também precisa ser trazida para nós. A Bíblia também precisa ser suficiente para elucidar os problemas do nosso coração, para nos corrigir. E o apóstolo Paulo vai trabalhar muito isso falando como as Escrituras são suficientes. E veja como Pedro fala disso como a Bíblia sendo uma lâmpada na escuridão, tendo origem divina e tendo uma inspiração espiritual. Pedro vai inclusive dizer que ela é como uma candeia que ilumina lugar escuro. É uma candeia que ilumina lugar escuro. Já percebeu, meu irmão, quantas das vezes você lendo as Escrituras, você meditando nela, a Bíblia mostrou que você estava errado? Olha só. É uma candeia iluminando lugar escuro. Quantas das vezes você achava que a Bíblia falava de uma coisa e ao entender um texto, ao entender uma passagem, você falou: ah, então é isso que a Bíblia está dizendo. Uma candeia iluminando lugar escuro. As Escrituras têm esse poder porque elas não procedem de elucidação humana. Elas não procedem de interpretação humana. Elas procedem do Espírito Santo de Deus. Pedro vai agora, queridos, dar sequência nessa verdade, estabelecendo uma base para então falar sobre os falsos mestres. É interessante pensarmos que antes de Pedro atacar propriamente a questão das heresias que estavam nas igrejas, antes dele atacar propriamente a questão dos falsos mestres, ele vai estabelecer a base onde ele quer trabalhar, a suficiência das Escrituras, a suficiência da Bíblia como tudo que nós precisamos, e então ele vai falar sobre as heresias. Veja aí, meu irmão, no capítulo 2, como essas características e advertências em relação aos falsos mestres estão sendo bem delimitadas. Abra aí, querido, capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 3. Você lê aí para a gente, William? Capítulo 2, verso 1 ao verso 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de regenerarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Muito bem. Pedro, então, agora no capítulo 2, vai tratar propriamente sobre os falsos mestres, suas características e seus ensinos. Nós temos aqui uma divisão de como Pedro vai fazer isso no capítulo 2. Nós vamos adentrar particularmente em cada uma delas, como os falsos mestres estão se infiltrando na igreja, como há um juízo reservado para eles, as características desses falsos mestres e as consequências de seguir e dar ouvidos aos seus ensinos. O que é mais interessante, queridos, lá na primeira carta, o perigo era do lado de fora. O perigo era aqueles que estavam perseguindo a igreja. Aqui na segunda carta, o perigo é do lado de dentro. O perigo não está do lado de fora da igreja, o perigo está dentro da igreja. E aqui, queridos, é importante nós sempre pararmos para pensarmos nisso, que quando Pedro está falando dos falsos mestres, ele não está falando dos falsos mestres que estão do lado de fora da igreja. Ele está falando dos falsos mestres que estão no meio do povo.
É os falsos mestres que vêm na escola dominical e vêm no culto à noite. Essa é a ideia que Pedro está trazendo. Geralmente, quando nós falamos de falsos mestres, de heresias em nosso país, o contexto que nós pensamos prioritariamente é de falsos mestres que estão do lado de fora. É de gente que está trazendo ensino errado para outras igrejas. Será que tem falso mestre dentro da IPB? E aí, meu irmão? Tem falso mestre dentro da nossa igreja? Não estou falando da primeira, tá bom? Aqui, graças a Deus, não há. Irmãos, é importante nós termos sempre isso em mente. Pedro está falando que existem falsos mestres no meio da igreja, entre o povo de Deus. Não é falsos mestres que estão em outras igrejas. Não é falsos mestres que estão em outros países. É falsos mestres que estão no nosso meio. Falsos mestres que compartilham a mesma vida diária que nós. É falsos mestres que vivem a mesma vida comum que a gente vive. É falsos mestres, como eu disse, que estão na EBD e estão no culto à noite. Pedro está falando que estes são muito mais perigosos porque eles estão infiltrados dentro da igreja. Nós, geralmente, quando falamos de heresias, nós pensamos na igreja A ou na igreja B. E a ideia do texto é nós olharmos que Pedro está dizendo que no nosso meio, no meio reformado, calvinista, presbiteriano, meu irmão, existem falsos mestres. Existem gente trazendo falsos ensinos das Escrituras. E a ideia, meu irmão, principal de Pedro é: se atentem para isso. Pedro vai dar as características desses falsos mestres para que nós possamos, então, identificá-los. Pedro trabalhou a ideia de conhecer a verdade das Escrituras, como nós falamos no começo. Como é que eu reconheço um falso ensino? Conhecendo o verdadeiro. E agora eu vou olhar para a vida destes homens. Eu vou olhar para o ensino deles. Eu vou olhar para as obras, para os frutos que eles transmitem e ver que eles não são homens de Deus. Ver que eles não são verdadeiros homens que transmitem a palavra fiel do Evangelho. E há consequências para eles. Há um juízo certo e repentino, Pedro vai dizer, para homens que desviam a verdade, que deturpam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, meu irmão, deixa eu entrar numa rápida polêmica aqui com você. Uma rápida polêmica, até porque este texto tem sido bem debatido por aí afora. Olha o que diz o verso de número 1, queridos, aí no capítulo 2. O verso 1 do capítulo 2 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, e aqui Pedro está fazendo referência a Israel no Antigo Testamento, como surgiram falsos profetas no meio do povo de Israel, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O texto está dizendo que os falsos mestres irão renegar o soberano Senhor que os resgatou. Esses homens foram resgatados por Deus e eles vão renegar o soberano Senhor que os resgatou. Jesus não morreu pelos eleitos? Sim ou não? Sim. E o que você faz com o verso 1 aí do capítulo 2? Porque o texto está dizendo que Deus os resgatou. Deus os resgatou. Jesus morreu também por estes falsos mestres? Sim ou não? O texto diz que Deus os resgatou. Os falsos mestres. Olhem aí, queridos, o verso 1. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Como que você concilia expiação limitada com o texto que está dizendo que Deus resgatou os falsos mestres? Oi? Não, é fazendo referência aos falsos mestres. Vai lá, Carlos.
Deixa eu tacar mais fogo aqui, para você ver. Esses falsos mestres foram salvos e perderam a salvação? O texto diz que eles estão trazendo falsos ensinos. Quem traz falso ensino é o verdadeiro crente, sim ou não? Mas o texto diz que eles foram resgatados por Cristo. Vai, calvinista presbiteriano, me responde agora. Fala aí para mim. Como que a gente olha para esse texto, meu irmão, em vista da expiação limitada ou em vista da perseverança dos santos? E aí, William, o que a gente faz com esse texto? Pula ele, né? A gente pula o verso 1, vamos direto para o verso 2. Irmãos, consulta lá, consulta o Nicodemos, o Hernandes. Olha só, esse é um dos textos, queridos, difíceis. É um dos textos difíceis. Lembra lá da fé e da obra que o pastor falou lá em Tiago? Que o texto diz que o homem não é justificado só pela fé, mas também por obras? Esse é um dos outros textos difíceis da Bíblia, meu irmão. E qual que é a nossa ideia quando olhamos para esse texto? A gente não pode fugir deles. Os textos estão lá. A gente não consegue simplesmente ignorá-los, dizer que eles não existem. E o texto é muito claro. O texto fala que eles foram resgatados pelo soberano Senhor. Os falsos mestres foram resgatados por Cristo. E quando nós olhamos para isso, nós não podemos simplesmente pegar e falar: tá tudo bem então, vamos pular para o próximo texto. A gente já tem pressupostos. Vai lá, Cauê. Cauê veio da Bereia hoje só para dar resposta. Vai lá, Cauê. Aí, eu falei que o Cauê veio para dar resposta. Este é o caminho. Este é o caminho. Veja só, irmãos, vamos fazer a exegese desse texto juntos aqui, tá bom? Uma das primeiras regras da interpretação bíblica, meu irmão, qual é o contexto que o apóstolo está falando? Primeira coisa que você precisa sempre ter em mente: você quer interpretar um versículo da Bíblia, faça a primeira pergunta: para quem que o apóstolo está escrevendo? Para quem? Para os crentes que estão sendo perseguidos e para crentes que estão com falsos ensinos adentrando dentro da igreja. Primeira coisa. O capítulo 2 está falando sobre salvação ou sobre expiação? Sim ou não? Não. O capítulo 2 está falando sobre os falsos mestres e as características desses falsos mestres. Perguntas importantes que nós precisamos fazer quando olhamos para esse texto. Terceira característica, meu irmão, vamos olhar palavra a palavra do que Pedro está usando. Quais palavras Pedro está utilizando nesse verso e o que ele quer dizer com cada uma delas dentro do contexto de falar sobre falsos mestres. A primeira delas, queridos, a palavra que Pedro usa para resgatou vem do grego agorasanta, que significa literalmente comprou. A tradução resgatou não é uma tradução fiel à linguagem grega. O texto grego não usa a palavra resgatou, usa a palavra comprou. Inclusive, a King James, a versão em inglês da Bíblia, não traz a versão resgatou, ela traz a palavra comprou ali mesmo. A diferença, Samuel, quando nós falamos de comprou e resgatou, há diferença, porque quando a palavra resgatou é usada na Bíblia, ela está fazendo referência à obra expiatória de Jesus. Quando a Bíblia usa a palavra comprou, nem sempre ela está falando disso. Às vezes está se referindo, por exemplo, a uma compra mercadológica, por exemplo. Algo que os judeus faziam nos grandes mercados, de comprar uma ovelha, por exemplo. Então, a palavra que Pedro usa aqui para resgatou é a palavra comprou.
Esta palavra, meu irmão, se refere à obra de Cristo sempre que você tem um preço de compra usualmente usado junto com ela. Você precisa de um complemento. Então ali eu coloquei alguns textos que os irmãos podem conferir depois, como Atos, Coríntios, Efésios e próprio Apocalipse. Quando os apóstolos querem falar de comprou ou de resgatou na ideia de expiação, na ideia de salvação, existe um complemento. Como assim? Comprou com seu precioso sangue. Fostes comprados por bom preço. Sempre há um complemento para designar salvação. No texto de Pedro, não existe nenhum complemento. No texto do verso 1, Pedro apenas está usando a expressão comprou. E é muito difícil olharmos que ele está falando de um contexto expiatório, porque não há um complemento. E essa é uma das interpretações que fazemos quando vamos fazer a exegese do texto grego do Novo Testamento. Ele sempre está relacionado com os outros textos da Bíblia, ele nunca está isolado em si mesmo. Se nos outros textos que estão ali, os apóstolos usam complemento para falar de expiação, esse texto também precisaria de complemento para falar de salvação. Veja ainda, meu irmão, que os adjetivos que Pedro vai utilizar sobre os falsos mestres indicam que esses homens, de fato, nunca foram salvos. Indicam que esses homens, de fato, apenas perturbavam o corpo de Cristo, falando das suas falsas heresias, mas que nunca houve uma verdadeira regeneração. Um terceiro argumento, meu irmão, e este talvez é o mais duvidoso, mas ainda assim nós podemos passar por ele, é a ideia de que a palavra Senhor que Pedro usa não se refere a Jesus Cristo. No Novo Testamento, quando vai falar de Cristo fazendo regeneração na vida de um homem, a palavra que é usada é a palavra Kyrios. Aqui, a palavra que Pedro usa é a palavra déspota, que vem do grego despotes, a ideia de um soberano senhor. Nós sabemos que no plano da redenção, Deus Pai planejou a salvação, Deus Filho executou a salvação e Deus Espírito Santo é o penhor, a garantia, o selo da salvação. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de Jesus resgatando, executando obra de salvação, a palavra utilizada é a palavra Kyrios. A palavra que Pedro usa aqui não é Kyrios, é a palavra déspotas. É a mesma palavra que Judas vai usar. Há uma estreita relação entre o que Judas fala e o que Pedro fala aqui também no capítulo 2. Quando Pedro está dizendo que Deus os resgatou, o soberano Senhor que os resgatou, Pedro não está dizendo que estes homens foram salvos e perderam sua salvação, e Pedro não está por vez ainda dizendo que estes homens foram resgatados fora do corpo eleito que Deus elegeu. O que Pedro está dizendo é que estes homens tiveram conhecimento da verdade e, mesmo tendo conhecimento da verdade, renegaram o soberano. Estes homens viveram o que nós chamamos de uma salvação fenomenológica. O que é uma salvação fenomenológica? É algo que parece, mas não é. É o famoso joio no meio do trigo. Parece que é, mas não é. Parece salvo, tem aparência de salvo, tem jeito de salvo, mas não é salvo. Suas obras, suas características e suas virtudes apontam para pessoas que não foram salvas em Cristo Jesus. Pedro ainda vai dizer, no capítulo 2, que para estes homens era melhor eles não terem conhecido o conhecimento de Cristo do que conhecendo o renegarem. Ou seja, é a ideia de que estes homens tiveram acesso ao conhecimento de Jesus e estes homens agora, tendo acesso a este conhecimento de Jesus, continuaram deliberadamente em suas práticas de pecado. E aí nós, olhando para outros textos, podemos ver como João, por exemplo, vai dizer que estavam no nosso meio, mas não eram de nós, porque se fossem, haviam permanecido. A ideia de resgatou que Pedro está dizendo aqui é a ideia que o Cauê trouxe. Não é resgatou na ideia de que eles foram
expiados pelo sangue de Jesus, mas é porque eles tiveram acesso à comunidade cristã. Eles foram resgatados do ambiente de idolatria que eles se encontravam e, vivendo entre o povo de Deus, eles tiveram acesso à palavra de Deus. Mas ainda assim, os seus corações não foram mudados e não foram transformados. Há crentes dessa forma dentro da igreja? Existe? Quantos crentes ouvem a palavra domingo após domingo, ouvem o evangelho domingo após domingo, compartilham do mesmo evangelho que nós, compartilham das mesmas bem-aventuranças, mas os seus corações nunca foram transformados. A sua vida nunca foi mudada. É destes homens que o apóstolo Pedro está falando. Não, a gente não traz essa mesma ideia porque Judas não trouxe falsos ensinos para a igreja, né? Mas podemos, nesse ponto, considerar que sim, na ideia de que alguém que ouve do Evangelho, partilha do Evangelho e ainda assim, deliberadamente, o ignora. E, infelizmente, queridos, há mais desses na igreja do que nós pensamos. Pessoas que têm acesso ao Evangelho de Cristo, mas seus corações não são mudados, não são transformados. Sim. Fala. A história mostra que o cristianismo é igual o pão, né? Quanto mais bate, mais cresce. E aí, às vezes, isso pode ser interpretado, uma pergunta, da seguinte forma: isso é um recorte? Esses falsos profetas são falsos profetas naquele período e depois podem ser regenerados e podem se tornar verdadeiros pastores e ser líderes legítimos. Então ele talvez esteja falando, eles são dessa forma hoje, mas não quer dizer que serão para sempre. Sim, nós não conhecemos o plano soberano de Deus, né? Não conhecemos como Deus vai trazer os seus eleitos a si. Os falsos profetas, neste momento que Pedro está falando, demonstram características de que eles não são salvos, de que eles não são crentes, mas Deus os pode ter salvo em algum momento? Pode. Talvez eles não chegaram ao conhecimento da verdade naquele momento, mas talvez em outro período da história Deus os pode ter resgatado, assim como a gente vê que isso ocorre hoje. Quantas pessoas vivem uma vida em seitas e heresias, em falsos ensinos, em erros, assim como nós, em algum momento da vida estávamos, e Deus, em algum momento, nos resgatou, não é? Nós não limitamos como Deus vai trazer os seus eleitos para si e para o seu povo. Fato é que, neste recorte da história, Pedro está falando desses falsos mestres, desses falsos ensinos, falando como as características e a vida deles não apontam para o verdadeiro reino de Deus. Pegando um gancho do que o Cleógenes falou, o pastor Wayne Grudem vai, inclusive, traçar uma teoria muito boa aqui em 2 Pedro, neste versículo, falando sobre como no Antigo Testamento, e é que o Cleógenes falou, havia a mesma ideia, né, trazendo a profecia de Deuteronômio, se eu não estou enganado, que diz que Deus resgatou, comprou Israel para si, e quantos falsos mestres, falsos profetas surgiram no meio do povo de Israel. E essa ideia é bem preservada porque Pedro diz, assim como no passado houve falsos mestres, fazendo referência à igreja no Antigo Testamento, fazendo referência a Israel, ele vai dizer, assim também entre vós haverá falsos mestres que introduzirão heresias, corrompendo, não é, o verdadeiro evangelho e o verdadeiro ensino. Difícil, irmãos, fazer exegese do texto? Difícil, né? Ore pelo seu pastor, porque ele faz isso toda semana, viu? Ore lá pelo seminarista Leandro, ore lá pelo seminarista Rodrigo. Os nossos irmãos têm essa difícil labuta toda semana de olhar para textos difíceis como este e poder extrair o que o texto verdadeiramente quer nos dizer. Ah, Samuel, mas eu não sei grego. Eu também não, meu irmão. Eu também não. Então vamos para quem sabe, não é? Quem sabe a gente um dia cria um curso de grego aqui na nossa igreja, não é?
Sim. Uhum. A gente pode talvez trazer a ideia principal que tanto renegar ou negar trazem. A dificuldade que a gente tem com colocar negar ali é porque estes homens já vivem e têm conhecimento pleno dentro da igreja de Cristo. A ideia de renegar que Pedro quer utilizar é meio como que estes homens tiveram conhecimento da verdade, estavam negando, tiveram conhecimento e agora eles estão renegando. É meio que um negar duas vezes, né? O renegar, uma ideia de que eles já negavam antes e agora estão continuando negando, né? Algo contínuo. Mas a propriedade de, como Pedro fez uma hora, de negar Jesus, eu não descarto como uma possibilidade, né? A ideia de que em algum momento eles negaram o conhecimento de Cristo e agora continuam fazendo isso de forma contínua, né? Também. A gente pode olhar para esse texto em alguns sinônimos, né? Que a palavra pode trazer para nós e ver como esses falsos mestres estão deliberadamente fazendo isso, né? Renegando o precioso evangelho de Jesus que chegou até eles. E olha, queridos, como essa marca distinta é bem marcante na vida dos falsos mestres. Pedro vai dar alguns exemplos históricos do juízo para falar sobre como estes homens serão julgados e como eles serão condenados por Deus. E Pedro vai fazer o uso de 3 figuras de linguagem: os anjos caídos, o dilúvio e Sodoma e Gomorra. Pedro vai dizer que Deus não poupou os anjos quando pecaram, vai dizer que não poupou o mundo antigo trazendo o dilúvio e vai dizer que reduziu a cinza as cidades, tornando-as exemplo. Pedro vai dizer então que estes homens, da mesma forma que os anjos caídos foram condenados, da mesma forma que houve dilúvio, da mesma forma que Sodoma e Gomorra foram condenados por seus pecados, estes falsos mestres também serão condenados por Cristo Jesus. E aqui em Anjos Caídos é um dos textos que muitos usam para dizer a ideia lá dos filhos dos homens, lá em Gênesis 6, a ideia de que os anjos tiveram relações com as mulheres. É um dos textos difíceis também da Bíblia. Reverendo Leandro Lima é um dos que acreditam ali que o texto está realmente falando de anjos que tiveram relações com mulheres. E eu posso dizer que discordo do reverendo Leandro Lima. Não tenho gabarito para isso, mas irei dizer, eu discordo do reverendo Leandro Lima neste ponto. Assexuais, exato. O texto parece muito mais próprio falando dos anjos que pecaram realmente no céu e foram lançados na sepultura do inferno realmente, né? Quando Satanás peca. O texto parece dar muito mais essa ideia do que propriamente os anjos caídos que estão lá em Gênesis 6, né? Da onde surgem aí os famosos nefilins que alguns vão querer trazer, né? Que os gigantes que surgem da terra é da junção de mulheres e da junção de anjos. De qualquer forma, queridos, a importância que o texto está trazendo, tanto de uma interpretação como de outra, é nos mostrar que para aqueles que ensinam um evangelho deturpado, para aqueles que trazem um falso ensino para a igreja, um falso evangelho, haverá juízo e haverá condenação. Para falso mestre é tampa do caixão e bate martelo. E veja, meu irmão, como é importante nós olharmos para isso, porque não parece que os falsos mestres vão vivendo a vida boa? Sim ou não? Não parece que os falsos mestres vão de bem a melhor? Eles não vão de mal a pior, né? Eles vão de bem a melhor, né? Os falsos mestres vivem suas vidas regaladamente, meu irmão. Trocam de carro toda semana, compram 2 casas em Miami, viaja 3 vezes por semana para Disney. E o crente verdadeiro, meu irmão, está aí às vezes vendendo um almoço para comprar janta. E os falsos mestres estão vivendo a vida regaladamente, meu irmão. E Pedro está dizendo, o que é seu está guardado, sabe? Há um juízo divino que virá sobre você.
Há um juízo divino que virá sobre você. E talvez, meu irmão, o juízo não será sobre essa terra, viu? A gente espera, por vezes, justiça nesse mundo. É difícil, às vezes, olharmos, né, irmão? A ideia de que a gente espera justiça nessa terra. Falaremos disso hoje à noite. Nós, às vezes, esperamos justiça pela justiça dos homens. E Pedro está trazendo que a justiça que virão sobre falsos mestres é a justiça divina, meu irmão. Agora você sabe por que minhas pernas tremem toda vez que eu vou pregar, meu irmão. O medo de falar bobagem, meu irmão, é tão grande. O medo de trazer falsos ensinos para a igreja, meu irmão. Porque um falso ensino, meu irmão, ele tem a capacidade de destruir aquilo que é construído a duras lutas. Construir um verdadeiro evangelho, construir uma igreja bíblica, meu irmão, a gente não faz isso do dia para a noite. É muito trabalho, é muito empenho, é muito ensino, mas um falso ensino, um falso evangelho, meu irmão, ele pode destruir do dia para a noite. Um falso evangelho pode trazer condenação terrível para a vida das pessoas. E Pedro está dizendo que para estes homens haverá juízo para a vida deles. Olha algumas características, meu irmão. Olha lá o falso mestre que a Ayá fez lá, ó. Não tem cara de falso mestre? Olha lá, ó. Olha as características que Pedro traz falando sobre os falsos mestres e sobre os que trazem ensino enganoso sobre a igreja. Primeiro, eles negam a soberania de Cristo, eles são motivados por ganância, pensam em dinheiro, eles desprezam autoridades, não são submissos às autoridades que Deus estabeleceu, eles fazem promessas vazias, e Pedro vai dizer aqui, inclusive no verso 19, prometendo-lhes liberdade quando eles são escravos. Eles são irracionais como animais irracionais, são corruptos. Essa linguagem aqui, Pedro vai dizer que eles são como filhos malditos. Olha a linguagem que Pedro está usando para descrever os falsos mestres, e vai dizer que eles são como fontes sem água, névoas impelidas por temporal. Leia depois, meu irmão, todo o capítulo 2, e você vai ver como os falsos mestres têm características marcantes. Ainda dentro do capítulo 2, queridos, quero ler só 2 versículos com os irmãos, que está aí no final do capítulo 2, que denotam, que marcam muito bem, que limitam muito bem quem os falsos profetas são. Olha aí o verso 21 e o verso 22 do capítulo 2. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. É o que Pedro conclui falando dos falsos mestres. Eles são como os cães que voltam ao próprio vômito, e são como a porca lavada. E veja como essa expressão é muito boa, né? A porca lavada, eles foram limpos exteriormente, eles foram lavados exteriormente, mas o seu coração continua de porco, meu irmão. O seu coração vai ver a lama e vai voltar para a lama. O seu coração vê a sujeira e vai voltar para a sujeira. O coração dos falsos mestres vê o pecado, vê o engano, vê a ganância, e eles voltam novamente para isso. Porque o coração não foi mudado, o coração não foi transformado. Existe uma aparência de piedade, mas o seu coração, como nós vimos, são como de animais irracionais, são corruptos, são como nuvens que não têm água, que são levados para um lado e para o outro pelo vento. Cuidado, meu irmão, cuidado com os falsos mestres, viu? Eu não preciso lhe dizer isso, mas eles estão aos montes por aí. Estão aos montes por aí. Falso mestre, meu irmão, é igual coelho. Nasce assim, ó, de muito, entendeu? Você pensa que não, meu irmão. Nasce um, ele já reproduz mais 3 em seguida, assim, ó. Falso mestre, meu irmão, cresce, olha, vou te falar, viu? É igual praga na lavoura mesmo, assim, ó. Enraiza, meu irmão, e vai embora, né? E o Brasil é celeiro. O Brasil é celeiro de falso mestre, meu irmão. É celeiro de falso profeta. Cuidado, querido, cuidado.
E deixa eu lhe relembrar mais uma vez, meu irmão. Pedro está dizendo que os falsos mestres estão no nosso meio. Pedro está dizendo que os falsos mestres estão entre nós. Estão entre nós. Cuidado, meu irmão. Talvez tenha alguém que tenha aparência de reformado, mas seu coração é igual da porca lavada. Ele vai ver a primeira lama, meu irmão, ele vai voltar para lá. Ele vai voltar para lá. Por fim, queridos, capítulo 3, Pedro vai então falar da certeza da volta de Cristo, a certeza que os crentes precisam ter na confiança de que o Senhor Jesus voltará para buscar o seu povo. Havia um entendimento e um falso ensino, obviamente, isso muito trazido pelo gnosticismo, de que Jesus não voltaria, de que os crentes agora poderiam viver a vida do jeito que quisessem, pois esse Jesus que veio uma vez, esquece, esse Jesus aí não vai voltar não, ele vai ficar lá no paraíso quietinho, deixa vocês aí serem perseguidos por Nero. E Pedro então vai trazer essa certeza que Cristo vai voltar, que Cristo vai retornar. Vamos ver aí, queridos, o capítulo de número 3 e alguns dos propósitos que Pedro está estabelecendo quanto à volta do Senhor Jesus. Vamos ler aí, irmãos, do versículo 1, até o verso de número 7. Você lê para a gente, Gisele, por gentileza? Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambos procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que no longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido estourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Muito bem. Pedro vai agora, queridos, falar sobre a segunda vinda de Cristo e como há uma teoria que está se dissipando entre as igrejas de que Jesus não vai voltar. Pedro vai dizer que alguns estão dizendo: vocês falam da volta de Cristo desde os tempos dos profetas. Onde está esse Senhor Jesus? Onde ele está que ele ainda não voltou? Não é? E Pedro vai trazer à memória que o mesmo Senhor que ele viu subir e ascender aos céus, um dia irá retornar em glória, um dia irá voltar. Os apóstolos têm a ideia muito presente, muito firme, muito convicta da promessa que Jesus fez, que ele um dia voltaria para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Pedro vai falar então da volta gloriosa do Senhor Jesus e de como é necessário uma paciência por parte dos crentes para esperar o retorno do Senhor Jesus. Jesus está demorando muito, irmãos, para voltar? Sim ou não? Jesus pode voltar hoje? Pode? Tem alguns crentes que falam: ai não, deixa eu orar primeiro, né? Confessar meu pecado, vai que Jesus volta, eu estou pecando, né? Ah, queridos, quem dera fosse hoje, né, Fogaça, o dia que Jesus voltasse. Alguns crentes preferem, né, que Jesus volte no domingo para não trabalhar na segunda, né? Quem dera fosse hoje, né, meu irmão, a volta do Senhor Jesus, quem dera. Não sabemos, queridos, não sabemos quando será o dia, a hora, mês ou ano que o Senhor Jesus vai voltar. E não tente fazer isso, meu irmão, lá pelo calendário maia, nem pelo calendário inca, viu? Nós não sabemos quando nosso Cristo voltará, mas sabemos que Ele voltará e os apóstolos nos dão esperança para isso, falando da paciência que nós precisamos ter em relação à volta do Senhor Jesus. E veja ainda, queridos, a partir do verso 8, como essa figura de linguagem que Pedro usa é muito marcante quando ele diz:
Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Pedro vai fazer um paralelo aqui, falando que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E veja, meu irmão, essa é uma figura de linguagem. Pedro não está falando disso literalmente. Não quer dizer que quando passou um dia para nós, passou 1000 anos para o Senhor. Pedro está apenas querendo denotar uma ideia da paciência que nós precisamos ter. Quanta paciência você precisa para esperar 1000 anos? E quanta paciência você precisa para esperar por um dia? Pedro está dizendo, sabe a paciência de um dia e 1000 anos? É essa que você precisa ter para esperar o Senhor Jesus voltar. Aguardemos fielmente, com pouca paciência para um dia ou com muita paciência para 1000 anos. Não sabemos quando será a volta do Senhor. O nosso chamado é aguardá-lo com esperança. E Pedro vai, inclusive, falar dos escarnecedores que questionam essa promessa divina. Falamos aí no verso 3 e no verso de número 4. Veja, meu irmão, como a perspectiva divina é que Deus transcende completamente a nossa compreensão limitada do tempo. Nós somos finitos, meu irmão. Para nós, 70, 80 anos é muito tempo mesmo, meu irmão. E Pedro está trazendo a nossa ideia de que isso para Cristo não é absolutamente nada. Para o nosso Senhor Jesus não é nada, até porque Cristo está fora do próprio tempo. O tempo não limita o Senhor Jesus. Jesus é o criador do próprio tempo. Ele cria o tempo. Então Pedro está convidando os crentes a olharem para uma perspectiva de esperança, esperarem fielmente no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, meu irmão, que o contexto é de falsas heresias e também um contexto de perseguição. Pedro está vendo os cristãos sendo usados como tocha humana à noite lá por Nero e falando sobre esperança para que nós aguardemos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aguardemos com esperança o retorno do nosso Deus. Você aguarda com esperança, meu irmão? Jesus voltar? A gente precisa aguardar com esperança, irmãos. Não deixemos que essa promessa decaia do nosso coração. Não deixemos que a gente perca de vista um fim glorioso que há reservado para aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Nós precisamos ter esperança nessa promessa e confiar plenamente nela. Veja que há um propósito redentor. O tempo entre a primeira e a segunda vinda serve ao propósito salvífico que Deus estabeleceu. Entre a sua primeira vinda, Deus vem cumprir toda a lei, iniciar uma nova aliança com o seu povo, e agora, entre a segunda vinda, é o tempo para que a sua igreja seja preparada, é o tempo para que os eleitos de Deus sejam alcançados, sejam resgatados, e então Cristo virá. Está contribuindo, meu irmão, para a volta de Jesus? Mateus vai falar que a pregação do Evangelho, meu irmão, é um dos sinais para que Cristo volte. Você está com pressa? Você quer que Jesus volte? Fala de Jesus lá para o seu colega que não conhece ele. Fala de Jesus, prega o Evangelho lá para o seu colega de trabalho que não ouviu de Jesus ainda. A Bíblia fala que o Evangelho alcançará os confins da terra e então Cristo voltará. Você quer que Jesus volte com mais pressa? Quer que Jesus volte rápido? Pregue o Evangelho dele. Fala dele para quem ele não conhece, meu irmão. Isso não quer dizer, obviamente, que você vai adiantar o tempo que Deus estabeleceu para a sua volta. De modo nenhum. Mas a Bíblia fala que o seu Evangelho alcançará os confins da terra e então virá o fim. Então o nosso Senhor Jesus retornará. Olha um outro texto, queridos, que às vezes é difícil a nossa interpretação. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então todas as pessoas serão salvas, não é? O texto está falando que todos chegam ao arrependimento, é? Quem é esse todos aqui, irmãos, que Pedro está falando? Todos eleitos. Olha aí, queridos, vamos olhar
com mais propriedade para esse versículo, o verso 9 diz assim, ó: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está escrevendo para crentes. Pedro está falando para crentes. Ele diz: Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vocês se perca, senão que todos vocês cheguem ao arrependimento. Veja, meu irmão, se eu falar assim: irmãos, no próximo domingo, é o próximo domingo, o dia da família aqui na nossa igreja? O almoço? É o próximo domingo, né? Irmãos, no próximo domingo, todos nós vamos almoçar depois da EBD. O todos está falando de cada pessoa da terra? Não. O todos está se referindo a quem? Os membros da igreja. Pedro está fazendo essa mesma denotação. Deus é longânimo para convosco, para com vocês, não querendo que nenhum de vocês se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. É para os crentes que Pedro está falando. É para a igreja que ele está trazendo este verdadeiro ensino. Por fim, queridos, vamos ler aí os últimos versículos do que Pedro está nos ensinando, verso 14 ao verso de número 18. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha Pedro, meu irmão, trazendo a ideia dos novos céus e da nova terra para a igreja. Será que os novos céus e a nossa terra vai ser assim, irmãos? Essa é a nova terra que a IA fez lá para mim, ó. Não sabemos, queridos, não sabemos. Fato é, meus irmãos, há novos céus e há nova terra para os crentes em Cristo Jesus. Há novos céus e nova terra para aqueles que foram salvos, e os apóstolos fazem questão de mostrar isso. E essa carta, ela é muito emblemática, meu irmão, porque logo após isso Pedro é morto. Pedro é morto, a perseguição que Nero havia estabelecido chega até o apóstolo. Nós não temos esse relato nas Escrituras, mas a história vai nos mostrar que Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Pedro é morto de cabeça para baixo, dizendo que ele não era digno de ser crucificado como seu mestre e Senhor Jesus. Nero tem uma perseguição implacável contra os crentes. E esta carta ela se assemelha muito com a epístola que Judas vai escrever, o livro que está ali logo anterior a Apocalipse, porque Judas e Pedro escrevem na mesma época e para os mesmos crentes perseguidos. Alguns teólogos vão colocar que ou Pedro baseou-se na fonte de Judas, ou Judas baseou-se na fonte de Pedro. Um dos dois pescou bons princípios na carta um do outro, porque eles falam dos mesmos temas, usam as mesmas palavras, escrevem para os mesmos cristãos e para o mesmo contexto, perseguição, e Judas vai falar também sobre os falsos mestres. A carta inteira de Judas é falando sobre os falsos mestres, sobre a condenação, assim como Pedro está trazendo aqui no capítulo 2 e a esperança da vida eterna no capítulo 3. Nós veremos isso quando formos falar lá de Judas. Mas perceba, meu irmão, como essas características são marcantes, e Pedro vai falar que o fato de crescermos na graça e conhecimento do Senhor Jesus é o que nos previne de sermos capturados pelos falsos ensinos. Meu irmão, você precisa gastar tempo com a Bíblia.
Você precisa gastar tempo com a Bíblia. Se você não gastar tempo com a Bíblia, meu irmão, você é presa fácil para os falsos ensinos. Presa fácil para os falsos mestres. Pedro está dizendo, cresça na graça e cresça no conhecimento de Deus. Você quer se prevenir de ser enganado, meu irmão, você precisa conhecer o verdadeiro Evangelho. Ouvi há muito tempo atrás, não sei se é verdade, mas acredito que sim, de que quando alguém é contratado pela Casa da Moeda do Brasil, ou pelo Banco Central, essa pessoa passa por um treinamento de ficar muito tempo contando notas verdadeiras. Todos os tipos de nota. R$5, R$10, 20, 50, 100. E essa pessoa ela se adapta com aquelas notas. Ela sente o relevo, ela sente todos os elementos de segurança que as notas têm. E depois de meses treinando, sentindo todas as notas, o treinamento inclui colocar notas falsas no meio. E as pessoas conseguem identificar as notas falsas só de encostar nelas, porque elas passaram muito tempo tendo contato com as notas verdadeiras. Você quer, meu irmão, identificar falsos ensinos? Gaste tempo com o verdadeiro. Você quer identificar os falsos mestres? Gaste tempo ouvindo o verdadeiro evangelho. Se eu não me engano, foi Piper que falou, acho que foi o Piper, se não foi, foi algum desses bons teólogos. Visite bons livros, meu irmão, mas more na Bíblia. More na Bíblia. Você pode ter bons livros de teologia, você pode ouvir boas pregações, meu irmão, mas o que vai encharcar teu coração da verdade são as Sagradas Escrituras. Gaste tempo com elas. Gaste tempo com elas. Veja, queridos, como nós temos aqui advertência, exortação, Cristo como a fonte de conhecimento e um resumo doutrinário. Essa exortação nos resume a sermos fiéis ao chamado do Senhor Jesus para nós. Nos mantenhamos fiéis, queridos, assim como Pedro escreve para os crentes perseguidos. Talvez nós ainda não temos crentes sendo usados como tocha humana à noite. Ainda. Ainda não temos. Mas se tivermos, nos mantenhamos fiéis ao Senhor Jesus e à sua palavra. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te agradecemos, nós queremos te engrandecer, Cristo, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra revelada, pois, como o apóstolo Pedro escreveu, Senhor, ela é muito mais importante do que qualquer experiência que nós tenhamos, Senhor. Ela é muito mais importante do que qualquer experiência pessoal que os apóstolos tiveram. Nós temos agora uma palavra muito mais revelada, muito mais confirmada, muito mais segura para os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a meditar nas tuas escrituras. Nos ajuda, ó Deus, a fazer delas o centro e bússola das nossas vidas. Dá-nos graça, Senhor, para não sermos enganados pelos falsos ensinos. Nos ajuda, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Cristo, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. Vamos lá, que até o hino já está tocando.